Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo e nós estamos aqui hoje para o primeiro vídeo da nossa preparação para o Fórum FAAP. Nesse vídeo eu vou falar sobre a origem da ONU e as principais instituições que a compõem, beleza? Então vamos junto. Então pessoal, nessa primeira aula nós vamos ver então a origem da ONU, o que é a ONU e quais são as principais instituições que fazem parte dela, beleza? Vamos nessa. Então olha só. Como vocês já devem ter visto nas suas aulas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela nasceu em 1945, num momento bastante difícil da história recente aí do planeta. Como vocês também devem se lembrar, nós tivemos na primeira metade do século XX duas guerras mundiais, que hoje é a Primeira e Segunda Guerra Mundial. No entreguerras, então a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. No entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve uma primeira tentativa de se construir uma instituição internacional que congregasse os países do mundo, que pudesse trazer os litígios, os debates, as discussões para o âmbito político, assim evitando uma nova guerra mundial. A gente sabe que essa primeira instituição falhou totalmente, até porque, infelizmente, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, é assim, ao apagar das luzes da Segunda Guerra, ao término da Segunda Guerra Mundial, que os países vencedores da guerra se organizam e comandam o processo para formar a Organização das Nações Unidas, a instituição internacional, essa sim que vingou, digamos assim, e que existe até os nossos dias. Tá? Hoje, ela conta com 193 Estados-membros. Então, 193 estados, 193 países do mundo são signatários da Carta da ONU, da Carta das Nações Unidas. O documento que os membros originais e os membros que foram entrando posteriormente vão assinando, ratificando, participando dela. Tá? Então existe esse documento que é a Carta das Nações Unidas, que foi preparada ainda ali em 1945, e ela é como se fosse um instrumento principal do direito internacional. Esse documento, ele traz os princípios que devem reger as relações entre os países do mundo no contexto da ONU e de todas as instituições internacionais que foram criadas a partir dela. Eu vou deixar para vocês uma cópia na íntegra desse documento, vale a pena vocês darem uma olhada também. No entanto, eu trouxe aqui para nós, olha só, a introdução, o preâmbulo, para a gente analisar parágrafo a parágrafo só desse trechinho, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Então, nós, o povo das Nações Unidas, determinamos. Esse começo já é interessante, Nós, o povo das Nações Unidas. Então, sempre, teoricamente, quer se buscar esse caráter coletivo, Então, o objetivo das Nações Unidas seria salvar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe tristezas indescritíveis à humanidade. Então, é visivelmente um texto construído ali ainda com o trauma da guerra, com a proximidade muito grande, Então, dezenas, talvez centenas de milhões de pessoas morreram somando as 2 guerras mundiais, criando um trauma muito forte, principalmente para o continente europeu, asiático, mas para o mundo todo. Nós tivemos batalhas aí praticamente em todos os continentes e quase todos os povos do mundo envolvidos nessas 2 guerras. Então, reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos de homens e mulheres e das nossas nações grandes e pequenas. Então, essa ideia de direitos humanos, os direitos humanos são um elemento fundamental na criação da Organização das Nações Unidas. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu vou deixar nos links aqui para vocês também a Declaração Universal dos Direitos, que também é um documento muito importante na fundação da ONU. Então, teoricamente, a ONU é uma instituição que trabalha contra todas as formas de preconceito. Preconceitos religiosos, preconceitos de gênero, preconceitos raciais, todas as formas de preconceito. Teoricamente, as nações pequenas e grandes, todas as nações do mundo deveriam ter o mesmo peso. Uma crítica que a gente vai fazer é que nem sempre isso é verdade. Mas vamos continuar aqui no documento. Estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito pelas obrigações decorrentes dos tratados e outras fontes do direito internacional possam ser mantidos. Então, o objetivo da ONU também é criar o palco,
né, para que vários outros tratados, né, sobre as mais diversas áreas fossem firmados e que a ONU garantisse de alguma maneira que os países signatários desses acordos seguiriam esses acordos. Perceba que é sempre essa ideia de trazer para o campo da política, do debate, os conflitos, os litígios, com o objetivo de evitar uma outra guerra, pelo menos uma guerra tão grande, né, de tantas proporções nefastas como foi a Segunda Guerra Mundial. Promover o progresso social e melhores padrões de vida em maior liberdade. Então a ideia de democracia, a ideia dos direitos humanos, a ideia de combate a todas as formas de preconceito, o princípio de evitar novas, pelo menos grandes guerras, evitar o máximo possível as guerras, estão nos princípios fundadores da ONU. Nem sempre isso foi verdade, nem sempre isso deu certo, mas particularmente eu acredito que são princípios que vale a pena ser defendidos, né? Então, olha só, a ONU ela tem algumas instituições principais que compõem a ONU, o sistema da ONU, né? Então, os principais órgãos que compõem a ONU. Primeiramente, a Assembleia Geral da ONU. Então, a Assembleia é o único, do único órgão que congrega os 193 países membros, todos os países membros têm representantes, cada um tem um voto, e a Assembleia Geral se reúne todo mês de setembro. Então, todos os anos, no mês de setembro, nós temos a reunião da Assembleia Geral da ONU, tá? Que acontece na sua sede, que é na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. E como o primeiro secretário-geral, a primeira reunião da ONU, quem abriu foi o representante do Brasil, até hoje mantém-se essa tradição. Então, quem inicia o primeiro pronunciamento feito por um chefe de Estado na Assembleia Geral da ONU é sempre feito pelo Brasil, né? E os principais assuntos são debatidos, inclusive nessa Assembleia. É eleito o novo secretário-geral, né? São eleitos países que vão participar de outras instituições, por isso que é um momento considerado dos mais importantes da política internacional do ano. Nós temos depois o Conselho de Segurança, que talvez seja o mais polêmico entre eles, né? Então, o Conselho de Segurança deve trabalhar para a manutenção da paz, né? Todos esses conselhos, todas as instituições seguem aqueles princípios gerais. Então, o objetivo maior do Conselho de Segurança é falar sobre as questões de segurança, debater as questões militares, né, no mundo, mas sempre com o objetivo de promover a paz. São 15 membros, sendo 5 fixos e 10 rotativos. E aí que está a grande polêmica. Porque os países que então venceram a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a então União Soviética, hoje quem tem essa vaga é a Rússia, a China, a França e a Inglaterra. Então esses são os 5 países que são membros fixos do Conselho e que têm poder de veto sobre o Conselho. Então o Conselho de Segurança, na prática, é o conselho mais importante da ONU, tem membros fixos e membros com poder de veto, o que gera uma desigualdade óbvia entre as nações e entre os países. Então, se é que isso fazia sentido lá em 45, logo depois da guerra, para muitos analistas isso já não faz mais nenhum sentido, que esses 5 países têm um poder decisório muito maior que todos os outros e ainda têm um poder de veto. Mas o Conselho de Segurança, teoricamente, ele tem então poder para estabelecer sanções, nós vimos isso agora na questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, né? Ele também pode, inclusive, decretar intervenções militares, sempre com o objetivo de manter a paz, né? Mas nós também vimos que quando um desses membros é capaz de vetar e impedir mesmo a vontade da maioria. Isso aconteceu nos próprios conflitos da Ucrânia, acontece agora nos conflitos no Oriente Médio, especificamente ali envolvendo a faixa de Gaza. Então a grande polêmica dentro da ONU hoje é essa composição do Conselho de Segurança. Nós temos depois o Conselho Econômico e Social. Os outros temas referentes à economia e social são tratados nesse conselho, né? Então esse conselho ele é muito importante para dar suporte a todas as outras atividades da ONU no campo político, no campo econômico, no campo social, à exceção do campo militar, que é debatido no Conselho de Segurança. Nós tínhamos o Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela foi estabelecido em 1945, mas ele foi suspenso em 1994. Porque no contexto do pós-guerra, haviam algumas regiões que estavam sob tutela da ONU, sob tutela de alguns outros países da ONU, no contexto ali do pós-guerra. Em 1º de novembro de 1994, como não tinha mais nenhum Estado sob tutela, esse conselho foi suspenso. Ele pode se reunir novamente em caso de necessidade, em caso de convocação pelo Conselho de Segurança ou pelo secretário-geral. Nós temos a Corte Internacional de Justiça. É o órgão jurídico da ONU.
Então, se a gente tem o Conselho de Segurança sobre os aspectos militares, o Conselho Econômico e Social, que trata da questão político-social. E, por fim, nós temos a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurídico da ONU. Países podem ser julgados na Corte Internacional de Justiça. Então, os membros da ONU, as instituições que fazem parte da ONU, se algum país não estiver cumprindo um dos tratados, não estiver seguindo os acordos estabelecidos, ele pode ser processado, pode vir a sofrer sanções por ação da Corte Internacional de Justiça. E, finalmente, o Secretariado da ONU, que é o que faz o dia a dia da ONU. Então, o secretário-geral da ONU, eleito pela Assembleia, ele é que preside o secretariado, e todos os milhares de funcionários da ONU espalhados pelo mundo todo fazem parte desse secretariado. Então, são todos os funcionários que tocam ali o dia a dia da ONU. Beleza? Em síntese, esses órgãos são os principais que fazem parte das Nações Unidas hoje. Beleza? E aí, galera? Deu para acompanhar tudo? Ficou alguma dúvida? Se quiser, pode deixar algum comentário, ou se você é nosso aluno, me procura aqui pessoalmente que a gente conversa também, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu!